Sim, continuando a história. Aí eu tinha um tio que morava em Conceição do Piacó, passado de família. Eu tinha um tio que morava em Conceição do Piacó. E ele era casado com a filha de um fazendeiro. E o fazendeiro tinha duas filhas. Ele tinha um cunhado que era muito cruel. O cunhado chegou na casa dele um dia de manhã, ele estava moendo milho e deu 27 facadas nele. O cara era muito cruel, deu 27 facadas nele. Aí a mulher ficava só doida, gritando, sem ter experiência. Fosse uma pessoa que tinha experiência, ia por trás, metia um monte de pilão no cachaço do cara e tinha dominado o cara. Mas também tinha um cara que fazia feira em Conceição do Pinhacó, que o cara era muito escroto. Chegou pro meu avô e disse: seu Paulino, se o senhor quiser, eu mato o cara e traga a orelha para apresentar pro senhor. Aí meu avô falou: mas rapaz, eu não quero não, que isso aí sempre não é esse, tá, meu filho? Mas se parada se fosse comigo, eu dizia: camarada, com uma orelha não falo nada, não apresenta nada. Eu quero que você mate o cabra e traga o pescoço, corta o pescoço dele na garganta e traga o pescoço dele para chegar na minha propriedade. Eu botar numa estaca, dar um tiro de espingarda 36, colocar querosene e tocar fogo. Um cara desse merece morrer 3 vezes. É muito sério, merece morrer 3 vezes. Eu agora vou descer para São José de Piranha para falar passado sobre família, sobre o meu pai. O meu pai era José Antônio dos Santos. O meu pai era José Antônio dos Santos e era um cara interessante, porque ele trabalhava em política sobre Zé Lacerda e Wilson Braga. Um dia da semana, ele chegando em São José de Piranha, aí chamaram ele lá por um bar. Chegando no bar, ele viu uma pessoa muito diferente, que ele já botou um receio na cabeça. Aí quando ele falou sobre Zé Lacerda, que foi falando sobre o Wilson Braga, veio um moscão e entrou na boca dele. Aí ele ficou com aquela pressão na cabeça, ele assoou o nariz, o moscão saiu, ele matou o moscão, ele ficou com aquela pressão na cabeça que tinha sido uma coisa botada que aquele cara tinha botado. Aí Zé Lacerda, meu patrãozinho, um cara muito sério, que ele de oncologia própria, e ele foi candidato a deputado estadual muitas vezes, e ele ganhou todas as vezes que foi, mas ele é fraco, que ele não observou as coisas certas por o meu pai. Ele botou meu pai em clínica de louco, não era para fazer uma coisa dessa não, era para ele botar em clínica particular, para o meu pai ter uma chance de sobreviver e ter uma interessante história para contar na vida. Ei, eu agora vou subir aqui para Cajazeira e vou falar sobre o miserável de um cara que eu não gosto dele. Ele diz que é meu sangue, mas aqui tem sangue nobre que eu herdei do meu avô, não tem sangue de barata não. Falando sobre ele, quando ele era um cara simples que entregava pão, ele era um cara inteirado, que ele viu o lado da minha mãe, ele dava dinheiro quando minha mãe precisava. Aí depois ele botou uma venda também, ele era um cara bem interessante. Mas agora que ele já é um cara estribado, que ele tem um motel lá que vem do remédio. Ele é um cara otarão, um otarão que não sabe por a ideologia certa e decidir as coisas certas. Ele deve agradecer eu e minha mãe, que para ele apanhar esse motel lá, eu e mãe tinha 15 mil cruzeiros na caixa, a gente tirou da caixa, emprestou ela ajuda da caixa. No decorrer de 3 para 4 meses, o dinheiro rendeu 270 de juros, foi para 770, ele não tinha nem chance de pagar. Se fosse o agiota particular, tinha ajeitado um jeitinho para ele vender o prédio e pagar o dinheiro para ele. É muito sério, pô, ideologia própria é uma coisa séria. Agora eu vou falar sobre a minha pessoa. Eu sou uma pessoa muito simples, que eu gosto de a coisa batalhada na vida pelas coisas certas. Aconteceu um grande acidente comigo, dia 6 de outubro de 80, em São José de Piranha, na abertura do estádio que a gente foi assistir o jogo. Chegando lá no estádio, um miserável de um café aí que lava carro, ele não tinha ido nem com a gente. Ele pegou uma lata de Skol, meteu na testa do cara de São José de Piranha e subiu no caminhão que a gente